Bom, daqui a pouco a gente vai até receber aqui um entrevistado para falar um pouco mais sobre desoneração da folha de pagamento e de que forma que isso pode ou não afetar vários setores aqui da nossa economia. Agora eu queria falar um pouquinho de agronegócio, porque apesar da safra recorde, o PIB do agronegócio caiu quase 1% em 2023. Esse balanço foi apresentado hoje pela Confederação Nacional da Agricultura e eu quero colocar aqui no telão a matéria que está disponível lá no site jovempan. É na tela direto? Então vamos na tela. Tá aí, ó, preparei uma reportagem para vocês, acompanhei hoje o balanço, a divulgação dos números e também a coletiva e deixei todos os dados disponíveis nessa reportagem, inclusive quem é assinante da Jovem Pan tem acesso à reportagem completa com todos os índices e também uma previsão já para 2024 deste que é um dos principais setores e mais importantes setores aqui do Brasil. E esses dados, eles apontam também que os custos de produção acima do esperado e a queda nos preços das commodities provocaram o efeito safra cheia, bolso vazio, porque a maioria dos produtores rurais viu parte dos lucros derreter neste ano. Quando a gente fala desse, que é o setor que mais pulsa no país, o que a redução do PIB em 2023, diante dessas dificuldades, representa para vocês? Como fazer a leitura desses números no ponto de vista de cada um, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, mostra um problema de infraestrutura na agricultura grave que perdura muito tempo. O que é? A falta de armazenamento. Nós precisamos criar armazéns no Brasil, nós precisamos criar estocagem de grãos, porque senão o que acontece? Nós temos uma super safra, todo mundo é obrigado a vender na safra e o preço despenca, porque você não consegue ter... Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, tem quase um ano de armazém para armazenar a safra. Então é muito importante investir no armazenamento de grãos no Brasil, porque senão o Brasil perde o hedge. E foi exatamente o que aconteceu na soja, que o que aconteceu, que a disparidade que aconteceu com o preço da soja em Chicago e no Brasil foi enorme, porque aqui teve justamente uma super safra de soja, o preço da soja lá fora estava diferente e teve esse descasamento de mercado. Então isso é fruto de uma agricultura que precisa urgentemente de investimento em armazém. E isso é outro investimento em infraestrutura que a gente não vem fazendo e que é urgente num Brasil que é recordista de safra ano sobre ano. Então, sem isso, o Brasil vai continuar à mercê do momento do mercado. E o momento do mercado... E olha que esse ano teve problema na Argentina. Sim. E que ajudou a safra brasileira. Então, o que acontece? Você teve uma super safra, Estados Unidos, e aí você teve uma super safra no Brasil, que mesmo com o mercado da Argentina caindo e dos Estados Unidos, a gente não conseguiu recuperar o preço de mercado por causa que todo mundo é obrigado a vender no mesmo instante. Pessoal, a gente está falando, por exemplo, de uma safra de 322 milhões de toneladas, safra recorde. Agora, se a gente olhar para a soja, que é uma das principais produções aqui do país, a gente está falando de uma margem de lucro que caiu mais de 60% de um ano para outro para o produtor rural, Gustavo Segré. Imagina qualquer segmento, qualquer empresa com uma perda de 68%. Se a gente falar do milho, por exemplo, foram mais de 130% de derretimento da margem de lucro para os produtores rurais. É um caos. E aí eu coloco duas observações. A primeira, parte dos produtores estão com medo dessa questão do marco temporal. Sim. Isso vai brecar os investimentos, pode brecar a produção também. E, concordando com o que o Dávila falou, a Argentina deve, a partir de segunda-feira, ter um outro presidente, sim, com outra forma de governar, com outra política econômica e muito provavelmente vai permitir, não tendo a seca que teve na Argentina, que derreteu as exportações do agronegócio, pode ter também uma questão de melhora de competitividade através do tipo de câmbio, que deve subir, e uma queda das retenções, que devem começar a cair. Isso vai ser um player que nesse ano não estava participando tão ativamente. Pois é, quando você fala do marco temporal, eu questionei sobre a insegurança jurídica. E aí, o Bruno Luque, que é o diretor técnico ali da Confederação Nacional da Agricultura, respondeu o seguinte para mim, que a insegurança jurídica sim impactou nas decisões do produtor rural e o marco temporal também, porque muitos produtores que hoje estão em áreas que podem servir de disputa por conta desse vai e vem, aí decisão do STF, que é diferente da decisão do Congresso, ele não investe nessa terra, porque ele não sabe depois se essa terra vai permanecer com ele ou não. Assim acontece também em relação às invasões. A Confederação Nacional da Agricultura disse que as invasões aumentaram neste ano de 2023 e fez com que o produtor rural, de alguma forma, pisasse no freio. Alan Gani. Evandro, tem uma área da economia que eu gosto muito, que é a economia institucional. E a economia institucional, ela passa pelo respeito às regras do jogo, sejam elas formais
ou informais. Quando você tem esse vai e volta em relação ao marco temporal, algo que já foi decidido em 2008 e depois reafirmado, ainda em áreas que havia litígio, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009, quando a gente volta nessa questão, neste vai e vem novamente, a gente está criando a insegurança jurídica e as regras do jogo, elas passam a não ser claras. E isso afasta o investidor. Para citar um exemplo, e abre aspas aqui, por uma própria fala do ministro Gilmar Mendes em outra ocasião. Ele falou, bom, se a gente revogar esse marco temporal, revogando a decisão da Constituição de 1988 ou a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de 2009, o Brasil inteiro passa a ser um alvo de litígio. Por quê? Porque em algum momento um índio pode dizer que ocupou aquela terra. E aí, como é que fica isso na prática? O investidor fica com medo? O produtor rural fica com medo. Então, é claro que isso tem efeito. É difícil de mensurar exatamente quanto que é esse efeito, mas isso tem efeito. Segurança jurídica, respeito aos contratos e ao direito de propriedade é algo fundamental para a prosperidade econômica. Ô, Fábio Piperno, obviamente a CNA é a favor do marco temporal, mas o que ela mencionou ao ser questionada ali por mim é que o que se espera é que tenha uma decisão, que se possa, então, entender qual é aquilo que os produtores rurais precisam seguir em relação ao marco temporal e em relação também às invasões de terras, principalmente por meio de movimentos como o MST. Fala, Piperno. Olha, é claro que esses problemas, essas dúvidas, elas são reais, mas também não me parece que tenha havido assim, um movimento em grande escala de, enfim, produtores que deixaram de investir no agronegócio, nas suas propriedades, à espera disso. Ou talvez um outro caso pontual, uma outra região onde tenha lá algum contencioso. Veja, o que aconteceu também é que em 2022, por conta da guerra da Ucrânia, as cotações das commodities foram lá em cima. E em 2023, embora tenha havido a seca na Argentina, algumas questões pontuais lá nos Estados Unidos também, a Ucrânia não tendo voltado aí ao mercado, embora tenha ocorrido isso, houve também uma queda nos preços internacionais. Assim, fenômeno também que se repetiu com o petróleo, que em 2022 chegou a bater lá em 120 e poucos dólares o barril, agora estava em torno de 80 e alguma coisa. É um movimento normal de mercado, porque 2022 foi um ano atípico. Agora, tem uma outra coisa. O especialista, uma figura brilhante do agronegócio, que é o professor Roberto Rodrigues, escreveu aí há alguns meses, quando o governo anunciou o Plano Safra, que embora o volume tenha sido recorde e tal, ele ainda era insuficiente, por exemplo, para dar conta de questões como essa que o Dávila levantou. Armazenamento. Sim, isso seguro, é um problema no país. Seguro. Então, seguro é outro grande problema. É outro gargalo. Então, é necessário, sim, que se invista mais nisso. Pois é, hoje há um investimento aí de cerca de 1 bilhão, seriam necessários pelo menos 3 bilhões em seguro para que os produtores rurais pudessem lidar principalmente com as questões climáticas. Quando a gente fala de El Niño, é um fenômeno que traz muita mudança no regime de chuva e afeta diferentemente áreas que poderiam aumentar a sua produtividade.